Oi, bom dia, tudo bem? Escuta, eu estou fazendo uma minissérie de clips falando sobre inspiração. Eu queria dividir com vocês algumas coisas que eu ah, tive o prazer de conhecer, de pegar na mão, de estudar, etc e tal, sobre as inspirações que eu tive, que são modelos de inspiração para milhões de pessoas no mundo inteiro. E que, infelizmente, no Brasil, a gente, como é uma nação onde a cultura é muito fechada, né? A gente tem um certo ostracismo que não gosta muito de ficar olhando para culturas de diversos países no mundo, né? Foca muito para um país ou para uma área determinada. Em parte por causa da cultura, em parte por causa da língua, né? A gente não sabe falar outras línguas, muito pouco, diga-se de passagem. Então acaba perdendo muito do que poderia se desenvolver por causa disso, né? O que eu vou falar? Vocês estão vendo esse cara aqui? Esse cara é um fauno. E aqui tem uma mãe em porcelana beijando um filho em cima de um golfinho. Essas peças são peças escandinavas, para ser mais preciso, da Dinamarca. A Dinamarca foi um país que teve um desenvolvimento na cerâmica muito avançado, há muito mais de um século. Antes, por cerca depois da Revolução Francesa, a Escandinávia, Suécia e Dinamarca principalmente, né, a Noruega ainda era parte da Dinamarca, eles pegaram os parlamentos, pegaram e começaram a passar leis para incentivar o desenvolvimento cultural, tecnológico, etc. e tal, dos trabalhadores, porque eles sabiam que aquela mão de obra pequena, se ela não se desenvolvesse, se ela não evoluísse, eles iam estar sempre fazendo o quê? Trabalho de campo, né? Trabalhando com animais, etc. e tal, construindo coisas, né, de maneira precária, etc. e tal. Isso foi uma função. Já em 1830, mais ou menos, o parlamento obrigou o monarca sueço a dar educação básica de qualidade para todos os cidadãos. Não importava quem fosse eles. Não importava se eles eram altos ou baixos, ricos ou pobres, não importava se eles tinham algum problema físico ou de outro tipo, eles tinham que ter uma educação, né? Basta lembrar, por exemplo, que toda essa educação que não é católica, esse é do pessoal do norte, né? Eles eram obrigados a ler a Bíblia desde muito tempo atrás, há séculos e séculos atrás. Eram obrigados e eram obrigados a ir à igreja no domingo, onde todos tinham condições, né, eram incentivados a pelo menos ler e escrever. Enfim, eu andei pesquisando aqui nos meus livros, né, ó, escandinavo, não vai dar, né, porque tá invertido, mas aqui, ó, Design Escandinavo, um livro magnífico, infelizmente ele molhou um pouco, eu acabei comprando uma segunda edição que é resumida. Esse outro livro, que é muito raro, muito difícil de achar, também chama Scandinavian Design. É um livro bem antigo, ó, ele já está embolorado, que já comprei ele embolorado, mas eles já falavam, lá dos anos 60, já falavam de tudo que a Escandinávia contribuiu, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, porque né, o mundo decidiu que iriam distribuir, não ia ser concentrado mais a indústria, o comércio, etc. e tal, em poucas nações, para que essas poucas nações ficassem ricas demais, mas que se espalhasse por outras nações menos sortudas, menos preparadas, mas com muito talento, com muito estudo. Né? Aqui tem um outro livro que chama Stentoy, tem Kongli Porcelain Fabrik. Stentoy significa stoneware, que significa cerâmica tipo pedra. Né? O pessoal aqui no Brasil não gosta de falar assim, mas é o que é aceito em vários países do mundo. E daí é a fábrica de porcelana real, Royal Copenhagen, para quem não sabe. E aqui tem um monte, tem todos eles, né? O Axel Salto, tem uns sites na internet também que são ótimos. Aqui tem um outro, eu não sei quem é, não vou ficar lendo agora. Mas enfim, vamos falar das peças que eu estou
estou vendo aqui, trouxe, vou mostrar para vocês. Olha, isso aqui é um fauno, né? Para quem não sabe, fauno é um ser mitológico da mitologia greco-romana, é um menino. Aqui ele tem, estou tomando muito cuidado para não deixar cair, ele tem chifrinho e ele tem as pernas de bode. Era um ser que seguia o Baco, né? Olha, aqui ele está comendo uvas, então ele seguia o carnaval, seguia as festas do deus Baco, que é o deus do vinho, né? E é uma peça inspirada claramente em todos os detalhes nos clássicos greco-romanos, que até hoje fascinam todo mundo, porque o perfeito, muito bem feito, ainda sempre vai existir, sempre vai ter público, as pessoas sempre vão querer se aprofundar nesse conhecimento. Mas aqui tem uma curiosidade, né? Ele não está com um esmalte que você diria que é um típico greco-romano, né? Aqui é um esmalte, ela é stoneware, ou seja, é uma peça feita de cerâmica de alta temperatura, não é porcelana. E o esmalte é um esmalte chamado Sun, S-U-N-G. Tem gente que também fala Sun, S-U-N-G. É um esmalte chinês. Provavelmente eu diria que é da época, da fase mais famosa da cerâmica chinesa. Para quem não sabe, a cerâmica se desenvolveu em alta temperatura e nasceu na China, né? E esse esmalte está tentando copiar uma coisa que ninguém sabia tecnicamente, porque os chineses não escreviam as suas fórmulas de esmalte, eles simplesmente passavam verbalmente de um mestre para um aprendiz que virava mestre, que passava para um aprendiz que virava mestre. Então era segredo de Estado, porque se você passasse esses esmaltes, qualquer pessoa no mundo iria copiar, mas aí você copia a técnica, mas não consegue copiar a cultura, não consegue copiar o espírito daquela peça. Enfim, essa daqui é um exemplo do primeiro esmalte de alta temperatura que foi criado no mundo, que de um modo bem simplificado é 50% barro, 50% cinza de madeira. E ele cria escorrimentos e cria variações naturais na peça, né? Essas variações são naturais, é uma peça totalmente natural e que é extremamente de muito interesse mundialmente para você entender e saber como é que você aplica ela, como é que você usa e qual que é o valor cultural, histórico desse esmalte. Nada de invencionice. Invencionice, que tem o seu lugar, que é muito importante, né? Não estou desmerecendo, mas invencionice veio com a indústria. A indústria precisava criar uma cerâmica, que eles abrissem, você lá na Austrália, no Canadá, no Brasil, abrisse o catálogo e falasse, eu quero essa peça, e daqui um ano e meio depois, quando a peça chegasse para você falasse, nossa, é mesmo, é o que eu comprei, né? Hoje em dia a gente está sofrendo muito com essa história de internet, às vezes não passar, não vender, a gente não recebeu o que a gente comprou. Mas enfim, vamos ver essa segunda peça? Essa segunda peça aqui é uma peça maravilhosa, né? Ela é em porcelana, porcelana também é uma técnica que veio da China, né? Ela é branca. Aqui a gente está vendo o contraste, que a gente tem uma peça que é uma peça de um ser mitológico, né? É um ser rústico, um ser selvagem, né? Metade de pessoa, metade animal, que às vezes quando bebe demais se descontrola e faz arte. Então, né? A gente tem aqui um esmalte que é compatível com o espírito da peça, da escultura. E aqui a gente tem uma coisa que é pura, né? Você vê o amor da mãe, né? Que ela está desnuda, a nudez sensual, a nudez natural. Na Escandinávia é uma coisa que é aceita, não a nudez despudorada para chamar atenção,
Mas aqui você tem uma mãe e você tem um golfinho, porque as nações escandinavas são cercadas por muita água, né? E o comércio, a navegação foi muito importante para eles, através, né, onde nasceram os vikings. A gente viu aqueles barcos incríveis que viajavam, que chegaram até as Américas muito antes de oficialmente Península Ibérica, Portugal e Espanha terem chegado aqui oficialmente, né? Mas eles chegaram até as Américas antes dos ibéricos. E aqui, então o mar é muito importante como fonte de alimento, fonte de comércio, de sobrevivência, né? E aqui a gente tem um ser, que é quer dizer, a gente tem uma mulher com um filho, né? Ela está agarrando o filho e ela está beijando com muito amor esse ser, essa criação dela, e de forma natural, e ela está montada num golfinho. Eu acho, quando eu vi essa peça, existe o pai também. O pai tem o filho montado nos ombros. Infelizmente, uma pessoa quebrou aquela peça minha, mas quando eu vi essas peças na internet, quando eu morava ainda em Londres, eu fiquei extremamente emocionado. Eu viajava 2 vezes por ano, viajava para Dinamarca, para Copenhague, e eu sempre quis comprar essas 2 peças, comprei e vivo muito feliz. Eu acho que elas são muito inspiracionais. Espero que vocês tenham gostado, tá? Até a próxima e vamos lá.